Oi, hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa que eu julgo ser a mais importante na minha vida. É sobre a proximidade de Jesus na nossa vida. Como se aproximar de Jesus? Como ser amiga de Jesus? Eu queria contar para vocês quais foram as coisas que me levaram para perto do Senhor. E eu gostaria muito que vocês praticassem, que vocês se tornassem cada vez mais perto do Senhor também, se tornassem amigos dele. Alguns anos atrás, eu desenvolvi um interesse muito grande em me aproximar de Deus. Senti a necessidade de algo maior, de algo melhor na minha vida. Por mais que estivesse tudo bem, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Sempre tinha um espaço vazio. Eu não sabia como eu ia preencher esse espaço. Mas eu sempre fui uma pessoa de buscar, sabe, a Deus. Eu sempre orei antes de dormir, sempre ouvi algumas pregações, no Instagram, né, às vezes no YouTube. Mas nada assim, muito rigoroso, sabe? Nada muito obrigatório, digamos assim. Até que assistindo umas orações de uma blogueira, dentro do meu quarto, eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. Eu senti o Espírito Santo agir na minha vida. Eu aceitei Jesus como meu Salvador naquele dia. E aí as coisas começaram a mudar, né? Eu comecei a sentir a necessidade de ir para a igreja, eu comecei a sentir a necessidade de ouvir mais, sabe? Eu passei a assistir muito podcast cristão, eu passei a tentar ler a Bíblia sozinha, sabe? Que era uma coisa muito difícil para mim. Eu passei a conversar com amigas sobre Jesus. E essas coisas me aproximaram muito de Deus, né? E aí eu comecei a frequentar a igreja, e aí eu me batizei, e aí vieram lutas, né? As coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis em relação à saúde, em relação a dinheiro. Várias áreas da minha vida foram afetadas, mas sem Jesus eu jamais conseguiria ter vencido essas provações, sabe? Ele é o único que tá com a gente o tempo todo. E aí eu comecei a ter um relacionamento com ele profundo. E aí eu diria, eu não sei se eu coloco o nome desse vídeo de como se aproximar de Jesus ou de como ser amigo de Jesus. E aí eu li um livro que se chamava Bom Dia, Espírito Santo. E nesse livro ensinava muito a gente a orar, pedindo direcionamento do Espírito, pedindo para conhecer o Espírito, pedindo para o Espírito guiar a nossa vida, pedindo para o Espírito se fazer presente na nossa vida. E aí eu passei a viver experiências incríveis. A leitura bíblica passou a ter outro significado na minha vida, sabe? Eu comecei a ler a Bíblia, entender a Bíblia. Antes eu lia e não conseguia compreender muito bem, não conseguia aplicar contextos da Bíblia na minha vida. E aí eu consegui. Eu consegui porque eu pedi a Deus. E tá na Bíblia. Tudo que pedirem em oração, eu farei. Então, eu passei a crer que Deus faria, né?
eu comecei a orar muito para que Deus abrisse os meus olhos, para que eu conseguisse entender a Bíblia, para que eu conseguisse ter um direcionamento, né? E aí, esse foi um dos principais tópicos que me aproximaram de Jesus: ler a Bíblia. Esse foi o tópico 1, eu diria que é o número 1 para a gente se aproximar de Jesus: ler a Bíblia. Às vezes a gente também tem a Bíblia errada, né? Tem umas Bíblias mais antigas que elas têm uma linguagem mais complicada. Então eu comprei até uma outra Bíblia baratinha até, e para mim foi muito melhor, porque ela tem uma linguagem muito mais simples. Essa Bíblia aqui, ó, NVT, é muito boa para entendimento, sabe? E então essa Bíblia aqui me ajudou bastante a compreender melhor a Bíblia. A segunda coisa que eu diria que me aproximou muito de Jesus foi ter uma rotina de oração. Sem oração a gente não consegue. Deus, ele precisa saber dos nossos planos, dos nossos sonhos, das nossas dores, das nossas dificuldades, principalmente das nossas conquistas. Temos que ser gratos a tudo que ele faz por nós. Tudo que ele faz, tudo que ele fez e tudo que ele irá fazer. A gente tem que confiar nas promessas dele. Confiar nas promessas de Deus é fundamental na nossa vida. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. A terceira coisa que foi fundamental para mim, na minha caminhada de conhecimento de Jesus, de proximidade com Jesus, foi ter amigos que me aproximassem de Jesus. Gente, Jesus, ele aproxima a gente das amigas dele se a gente pedisse em oração. Ele me apresentou amigas de verdade. Amigas que eu posso pedir oração, que eu posso pedir um direcionamento, que elas podem abrir os meus olhos, que a gente pode estar conversando sobre a Bíblia, que a gente pode estar fazendo o nosso devocional junto. Também tem uma passagem na Bíblia: onde houver 2 ou 3, ali estarei. Ou seja, se tem mais que uma pessoa falando dele, ele vai se fazer presente. Eu até comento com umas amigas minhas, quando a gente está conversando, às vezes assim, vem uma palavra de que a gente estava precisando muito. E quem deu essa palavra? Foi Deus. Ele que direcionou, ele que colocou aquelas palavras na boca dessas amigas. Foi ele que direcionou, ele que derramou o Espírito dele sobre a vida delas para que elas trouxessem uma mensagem para a gente, para que elas nos ajudassem, né? Então, eu acho fundamental a gente ter amigas que nos aproximem de Deus, sabe? A gente combinar com uma amiga: vamos fazer um propósito, vamos fazer um jejum juntas, sabe? Uma dando força para a outra. Gente, é muito diferente da gente fazer sozinha. Sozinha é muito difícil, sozinha é um peso tão grande, né? Então, nós temos amigas de Jesus para dividir isso com a gente. Você tem um amigo de Jesus perto de você, certeza. E se você não tem, ore pedindo e Jesus vai te apresentar os amigos dele. E aí, teve mais uma coisa, a quarta coisa, que me fez mais próxima de Jesus: ouvir louvores. Eu passei a colocar louvores na minha casa todos os dias. Eu ia para a cozinha fazer o meu almoço, meu café da manhã, eu já acordava colocando louvor e aí a minha energia já era outra. E incrível, né? Sempre que eu via uma palavra, às vezes na Bíblia, o Senhor me entregava um louvor junto com essa palavra, né? Agora mesmo eu tô com aquele louvor, Toda a Terra, depois vocês procurem, da Gabriela Rocha. Eu tenho sentido muito a vontade de trazer para vocês, de elevar, sabe, o nome do Senhor, que toda a terra seja cheia, sabe, do nosso Deus, que todos possam alcançar a graça do Senhor.
Isso tem tocado muito no meu coração. E esse louvor veio junto, sabe? Veio um versículo maravilhoso sobre isso. Jesus fala que nós somos a videira, que nós temos que produzir frutos, nós temos que levar a palavra, nós temos que fazer que as pessoas conheçam a Ele. E só buscando, gente, que a gente consegue, a gente encontra. Outra coisa, número 5, ouvir pregações. Às vezes a gente vai à igreja e não se identifica tanto com o pastor que está ali na hora, na pregação. Às vezes a gente está sempre acostumado em ouvir as mesmas pregações, as mesmas pessoas falando. E, gente, aqui no YouTube a gente tem um conteúdo muito rico, sabe? Tem uma pastora que eu gosto muito de ouvir ela, é a Joyce Meyer. Eu amo escutar as pregações dela, ela é americana, se eu não me engano. E o conteúdo dela é muito edificante, sabe? Essas pregações me ensinaram demais. Eu consegui aprender a ter um controle melhor sobre as minhas emoções. Eu passei a escutar os conselhos dela, geralmente, todos os conselhos que vêm dela, vêm da Bíblia. Ela aprendeu com Jesus, sabe? E foram muito edificantes na minha vida. Os conselhos dela foram riquíssimos, as pregações dela me acrescentaram demais, sabe? Então, essas 5 coisas, ler a Bíblia, orar, ter uma rotina de oração, ter pessoas amigas de Jesus que fossem minhas amigas também, ouvir louvores, foi algo único e modificante, sabe? Edificante na minha vida. E pregações, ouvir pregações que trouxessem algo para me confortar, né? Ouvir pregações que me façam bem, que eu goste daquela pessoa que está passando aquela imagem, aquela mensagem. E para mim foi maravilhoso. Esses 5 tópicos eu diria que são essenciais na nossa vida. Principal de todos, ler a Bíblia. A gente sempre vai encontrar resposta para tudo aqui. A gente vai ter direcionamento de tudo aqui. E eu digo que unindo essas 5 coisas fundamentais, você vai conseguir um relacionamento melhor com Deus. Você lendo a Bíblia sempre, você tendo uma rotina de oração, uma rotina de leitura bíblica, que são as principais na vida da gente, você vai aprender a confiar em Deus, a descansar em Deus e a entender que para Ele não há impossível. Com Ele todas, absolutamente todas as coisas são possíveis. Confia, gente, no Senhor. Entrega o teu caminho para Ele. Eu já fui o tipo de pessoa de que eu ficava preocupadíssima com contas a pagar, sabe? Com o meu trabalho. Ai, será que eu vou dar conta dessa demanda? E será que eu vou dar conta de pagar uma conta? Às vezes atrasava as contas e entrava em desespero e querendo resolver tudo sozinha. Não precisa. Ele prometeu pra gente que Ele é fiel para cumprir, que Ele vai ajudar a gente, que não devemos nos preocupar com o amanhã. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, até as ruins. Entrega, gente, o caminho para o Senhor. Confia nele de todo o coração. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ore, peça o direcionamento do Espírito. Façam jejuns. Se aproximem de Deus. Se esvaziem de si e se enchem do Senhor. Por hoje a mensagem é essa. Eu pretendo voltar e trazer novos aconselhamentos para a gente começar o ano bem,
começar um ano novo, extraordinário, cheio do Senhor. Que Jesus abençoe a sua vida.